Será que o mundo vai acabar? Estamos vivenciando o fim da espécie humana? Todos esses desastres naturais, furacões, terremotos, são o sinal de que estamos vivendo o fim dos tempos? Está acontecendo algo que vai mudar a história da humanidade? Eu acredito que sim. Sem alarmismos, tá? Não vamos ser alarmistas aqui. Mas alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo e tudo isso não é por acaso. A humanidade recebeu um tempo para o seu desenvolvimento espiritual. Infelizmente, ela empregou muito mal esse tempo, não fez um uso correto das suas aptidões e hoje estamos aí, diante de uma humanidade decadente, onde as pessoas não têm um propósito para as suas vidas, onde o que conta são os prazeres baratos, as pessoas confundem isso com a felicidade, se usam umas às outras como se fossem produtos descartáveis, e é claro que isso haveria de trazer resultados que estão aí. Uma sociedade imoral, um planeta completamente desequilibrado hoje, por causa do ser humano, querendo ou não, as pessoas interferem na vida sobre o planeta. Isso é um fato, não existe causa sem efeito, né? Tudo que o ser humano faz é uma causa que gera efeitos. Não apenas as ações materiais, as ações mais grosseiras, mas com os pensamentos e os sentimentos. Existe no entorno da Terra uma camada de energias que foi formada pelos próprios seres humanos. Essa camada hoje está densa, ela tem um peso negativo, porque tudo que o ser humano pensa e sente assume uma forma de pensamento. Abdrushim explicou isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. O pensamento não é um nada. O pensamento não é um nada. Se nós odiamos alguém, nós estamos configurando uma forma de pensamento de ódio que sobe, que é atraída por centrais de forças, de pensamentos da mesma espécie. E lá nós contribuímos para o fortalecimento dessas centrais de forças, que novamente vão agir sobre outras pessoas ou sobre nós, dentro da atuação da lei da causalidade. Então, mesmo os pensamentos que nós elaboramos, eles assumem formas, eles não são nada. Eles vão para algum lugar e a partir desse lugar vão agir sobre as pessoas aqui na Terra. Vão agir sobre nós mesmos e também outras pessoas, porque tudo está interligado sobre o planeta. Se eu tenho um pensamento de ódio agora e emano esse pensamento, ele vira uma forma de pensamento, essa forma de pensamento pode ser atraída por uma pessoa do outro lado da Terra. E essa forma de pensamento pode ajudar essa pessoa a tomar uma atitude errada, a agredir alguém, a cometer alguma atrocidade. Então nós podemos ser culpados de coisas feitas por pessoas no outro lado do planeta. Crimes, agressões, ofensas, violências da mais variada espécie. Então nós somos partícipes da elevação ou da desgraça da humanidade, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, nós contribuímos para a elevação ou a decadência da humanidade e do próprio planeta onde nós vivemos. Porque Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade que o planeta Terra hoje transita numa órbita abaixo da sua órbita original. Eu sei que isso pode parecer loucura para muitas pessoas. Mas como a Terra baixou da sua órbita? Sim, baixou por causa da decadência da humanidade. As pessoas interferem na matéria.
através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, isso age sobre a matéria. Esse anel de energias trevosas que existe no entorno da Terra contribuiu para a descida da Terra a um patamar. Da mesma forma como a humanidade decaiu espiritualmente e se encontra hoje no fundo do poço, o próprio planeta e a sua estrutura foram abalados por causa disso. Hoje a Terra não se encontra mais naquela altura em que estava há 1 milhão de anos, né? Há 1 milhão de anos atrás. Hoje a Terra, ela transita em uma outra posição. A órbita da Terra hoje está abaixo, porque os seres humanos interferiram nessa parte do universo onde estão encarnados. Para muitas pessoas isso pode parecer loucura, mas nós interferimos sim na matéria. Nós, seres humanos, nós temos um poder sobre a matéria. Nós podemos elevá-la ou podemos rebaixá-la. Abdrushim também disse que o ser humano ele é como uma lupa. Da mesma forma como uma lupa ela potencializa o calor do sol e ela pode produzir fogo, assim o ser humano é frente às energias espirituais. Elas adentram o ser humano e ele atua como uma lupa e ele pode utilizar essas energias espirituais neutras tanto para o bem como para o mal. Infelizmente, a maior parte das pessoas se utilizou da energia espiritual para o mal, a utilizou como alimento e combustível para promover maldades. Toda essa energia que deveria continuar pura, que deveria estar pura hoje, está contaminada. Os seres humanos deram origem ao tal do anel trevoso. A Terra hoje está envolta por uma densa camada de energias que foram emanadas pelos próprios seres humanos por meio dos seus maus pensamentos e dos seus maus sentimentos. Isso conferiu um peso à Terra. Isso afastou a Terra da sua órbita. E por isso também que a humanidade está mais longe da luz, mais longe de Deus. E num determinado instante, isso terá que ser colocado no seu devido lugar novamente. Terá que ser colocado no seu devido lugar. Tudo o que os seres humanos estragam, o que eles desviam da sua rota, o que eles contaminam, o que eles poluem, o que eles promovem a decadência, uma hora precisa ser endireitado. E se os próprios seres humanos não despertam e se capacitam a endireitar as coisas conscientemente, uma força maior o faz. Uma força maior o faz. E o fará agora, o está fazendo. O está fazendo. A força de Deus, a vontade de Deus, vai colocar novamente as coisas no seu devido lugar. Os seres humanos no seu devido lugar individualmente, a humanidade como um todo no seu devido lugar, a natureza no seu devido lugar e a própria órbita do planeta Terra no seu devido lugar, que hoje está abaixo da sua órbita. E tudo isso constitui um acerto de contas, constitui o denominado juízo final. Nós estamos nos anos derradeiros do juízo final. Nós estamos há décadas vivenciando o juízo final. Cada ser humano, por meio do seu livre-arbítrio, está se julgando, dia após dia, se salvando ou se condenando. As pessoas hoje estão aí podendo escolher e a maior parte delas, infelizmente, está indo pelo caminho errado e não quer nem saber. E o juízo final, na verdade, ele é um processo natural, como descreveu Abdrushim. Todo astro, todo planeta, ele tem o seu começo, tem o seu meio e o seu fim. Quando um planeta alcança sua maturação, lentamente ele começa a se desintegrar, ele vira pó novamente, matéria-prima,
para que possa ser usada essa matéria-prima na formação de novos astros e planetas, essa, na verdade, é a constante formação do universo, através do surgimento, da maturação e da desintegração de corpos celestiais. E a Terra hoje deveria estar, amadurecida, ou melhor, a humanidade deveria ter conduzido esse planeta para o seu desenvolvimento pleno. A humanidade deveria estar amadurecida espiritualmente. E o que nós observamos? Uma tremenda e uma profunda decadência, porque as pessoas se fecharam para a luz. As pessoas se dedicaram ou à sensualidade ou à sua mentalidade grotesca, mas não ao espírito, à intuição, porque se o ser humano quer obedecer a Deus e quer viver na vontade do seu Criador, precisa se abrir intuitivamente para o universo, para a criação de Deus. O ser humano precisa receber humildemente nas profundezas de seu coração a vontade de Deus e viver conforme esta. Somente assim ele se torna útil. Somente assim ele contribui para a evolução da humanidade, para a própria continuidade da evolução do planeta onde o indivíduo se encontra encarnado. Só que apenas poucas pessoas seguiram esse caminho. Poucas pessoas hoje são intuitivas, espiritualizadas, alimentam e cultivam a sua vida interior. E nós realmente estamos no final desse processo denominado juízo final, que começou décadas atrás. O mundo não vai acabar num dia específico. Muitos pensavam que na virada ali para o ano 2000 o mundo acabaria, ou que no ano de 2012 a humanidade chegaria ao fim, ou que no último 23 de setembro seria o fim da humanidade. Não, as coisas não vão acabar num único dia. O juízo final não vai se dar num único dia, porque nós estamos vivendo o juízo final. Nós estamos. Essa fase teve início em 1929. De 1929 para cá, a humanidade está sendo observada, está sendo julgada. Não é à toa que nessas últimas décadas tantas coisas escabrosas vêm ocorrendo, toda essa decadência está se estabelecendo. Não é apenas por causa do socialismo, por causa das elites globalistas que fomentam essa decadência, porque o próprio socialismo e as elites globalistas são instrumentos de algo maior, desse mal que procura desviar a humanidade. Durante milênios, a humanidade foi lançando formas de pensamento de ódio, de inveja, de promiscuidade, de imoralidade para o plano astral terreno. Esse anel trevoso hoje está tão denso que o próprio socialismo e as elites globalistas são instrumentos dessas trevas. Os socialistas e as elites globalistas são instrumentos dessas trevas. E até a própria direita também, porque a maior parte dos direitistas também é constituída por pessoas materialistas que não têm lá uma visão muito espiritualista. E basta a direita chegar ao poder que boa parte da direita vai se vender também para as elites globalistas. O ser humano é corruptível. O ser humano se vende muito fácil, o ser humano quer dinheiro, poder e influência, e para obter isso ele se vende de forma muito fácil. Ele abre mão dos seus princípios, dos seus fundamentos, e se coloca à disposição daquele que compra o indivíduo. E por isso que nós podemos observar toda essa decadência sobre a Terra, porque os seres humanos são decadentes, são vendidos, são impostores, são podres, valem muito pouco hoje, diante do que poderiam valer espiritualmente. E estamos realmente num processo derradeiro,
né? Num processo derradeiro. Eu não enxergo as coisas como esses alarmistas enxergam, né? Mas eu vejo que alguma coisa está acontecendo. Toda essa energia inadequada que a humanidade foi configurando ao longo dos milênios está baixando agora. Faz parte do juízo final que a humanidade precisa vivenciar tudo que ela semeou, tudo que ela plantou, tudo que ela lançou para o universo, em termos de ações e, acima de tudo, pensamentos e sentimentos. Isso está baixando agora. Por que a vida social está tão caótica? Porque essa energia está baixando, está tomando as pessoas cada vez mais de assalto, e por isso tantas divisões, tantas brigas, tantas intrigas, tantas ameaças de guerras. Por isso também que a natureza está tão caótica, porque isso está influenciando o próprio funcionamento da natureza. A natureza vai depurar esse planeta. Nós vivenciaremos nos próximos anos o desfecho desse processo de depuração do planeta Terra. O juízo final, a separação do joio e do trigo, né? Eu acredito que o planeta não vai ser destruído, mas vai ocorrer uma grande redução populacional sobre o nosso planeta. E aqueles que ficarem terão que se adequar à vontade de Deus, vivendo em harmonia com as leis universais, para que uma construção de fato possa se dar sobre a Terra, né? Nós vemos que as catástrofes naturais estão aumentando cada vez mais, as ameaças de guerras são inúmeras, o ódio entre as pessoas é gigantesco, porque esse anel trevoso está saturado, essa energia está baixando, a luz está pressionando para que essa energia seja, como é que poderíamos falar, consumida pelos próprios seres humanos. É o karma da humanidade. A própria humanidade que lançou essas energias no ar, agora vai ter que desfazê-las por meio de vivências aqui no plano terreno. Esse é o karma coletivo da humanidade. Tudo que o ser humano lança no ar, tudo o que ele alimenta em termos de coisas ruins, ele próprio terá que dissolver por meio de vivências, por meio de ações. E é isso que nós podemos observar agora. É isso que nós podemos observar. A humanidade está colhendo o que ela mesma semeou. E os próximos anos ainda nos mostrarão muitas coisas. Nos mostrarão muitas coisas. É por isso que eu não estou mais falando de política, porque eu acredito que o momento agora exige um trabalho interior, uma preparação diante desse processo. Aqueles que se preocupam apenas com a política e que falam apenas de política estão perdendo seu tempo, não estão se preparando para esse grande momento, estão ali apenas trocando farpas nessa energia saturada, nessa energia viciada. O ser humano precisa se conectar a energias mais elevadas, para que ele possa despertar de fato, para que ele possa ter clareza no olhar e se posicionar corretamente nesse momento tão estratégico da história da humanidade, para que o indivíduo possa estar no lugar certo, na hora certa, quando as coisas acontecerem, para que ele possa conseguir sair dessa, para que ele possa se sair o melhor possível, né? Então, isso que eu estou apresentando aqui não é uma visão alarmista de um fanático religioso, mas apenas uma análise das próprias leis espirituais, né? A lei da igual espécie, a lei da reciprocidade, a lei da causalidade, a lei da gravidade espiritual. Todas essas leis foram trabalhadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, né? Os seres humanos conferiram um peso à matéria fina da Terra, ao plano astral. E um peso astral, ele promove depois também uma descida da própria matéria grosseira, ou seja,
a Terra hoje transita abaixo da sua órbita, ainda mais longe da luz. Essa é a lei da gravidade espiritual. A gravidade não funciona apenas para a matéria grosseira, mas para a matéria fina, para os pensamentos, para os sentimentos, para tudo. A gravidade é uma lei que atua em todo o universo, não é uma lei grosseira apenas, né? Então a humanidade está vivenciando esse processo, esse julgamento universal. E que cada um acorde para essa realidade. Que o indivíduo não fique apenas debatendo política, futilidades, modismos. Que o ser humano desperte a centelha da vida dentro dele e busque encontrar o seu lugar nessa vida, para que possa saber o que é preciso fazer para evoluir espiritualmente. Certo? Então, se alguém quiser, eu vou deixar afixado nos comentários do vídeo, né, um capítulo da obra Na Luz da Verdade, denominado O Juízo Final. Quem quiser dar uma lida nesse capítulo aí para aprofundar melhor a compreensão sobre o que eu estou falando, que fique à vontade. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!